Olá. Temos nessa ilustração um exemplo de um sistema de forças. Aqui em particular, podemos verificar a presença de uma força concentrada com magnitude P, cuja linha de ação, representada aqui por este traço tracejado, passa pelo ponto O. Além dessa força concentrada, podemos verificar a presença de uma carga distribuída, cuja magnitude é P sobre A raiz de 2, aplicada nessa linha tracejada, e também uma outra carga distribuída, uma força distribuída, desde este ponto até este ponto, com magnitude máxima de 2P sobre A e magnitude mínima de P sobre A. Para a orientação das distâncias, tem-se uma malha A por A. E o nosso propósito está, então, em reduzir este sistema de forças à sua forma mais simples, tomando como referência o ponto O, no qual passa a nossa referência XY. Assim, tomando como referência este ponto O, vamos reduzir o sistema de forças à sua forma mais simples, isto é, a uma resultante R e a um momento M, que, atuantes neste ponto O, representa este sistema de forças original. Recordando então, a resultante R, ela é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes dessa resultante R, o qual estamos chamando de Rx e Ry, sendo que Rx é o somatório de todas as forças que atuam em X, e R de Y é o somatório de todas as forças que atuam em Y. Podemos notar a presença aqui de forças inclinadas. Logo, precisamos decompô-las em seus respectivos componentes, x e y. Temos, por exemplo, aqui esta força P. Tomando aqui este ponto como referência, nós teremos dois componentes. Aqui, um que chamaremos de PY, que atua de cima para baixo, e aqui um componente que podemos chamar de PX, que atua da esquerda para a direita. Como esta figura, um quadrado com dimensões A por A, podemos notar aqui que este ângulo é, portanto, de 45 graus. Vejam que o vetor força, assim como a linha de ação desse vetor força, passa pelo vértice
pelo corner dos quadrados. Logo, o ângulo é de 45 graus. Assim, né, podemos escrever, bem, seguindo a geometria do problema, que Px é o P cosseno de 45, porque é a adjacente ao ângulo. E PY é P seno de 45, seno de 45, pois é oposto ao ângulo. Se bem que é apenas um rigor matemático nesse caso. Então, Px é igual a P cosseno de 45 e Py é igual a P seno de 45. Bem, temos então o componente de P que entra na equação de Rx e o componente de P que entra na equação de Y. Todavia, essa carga distribuída também está inclinada e o resultante dela precisa ser decomposto. Bem, nós sabemos que a resultante da força distribuída é igual à área da figura, né, que define essa força, essa carga. Para facilitar a nossa anotação, vamos dividir essa figura em dois triângulos. Vou achurar aqui um deles, só para ficar clara a diferenciação. Então, nós temos um triângulo aqui, né, com essa base, que vai desde O até este ponto, cuja altura é PA raiz de 2, e um segundo triângulo, que vai deste ponto até este ponto, cuja altura também é a magnitude P dividido por A raiz de 2. Bem, o resultante do triângulo é aplicado, né, a 1/3 do lado carregado, não é? Onde nós temos a magnitude da força, ou a 2/3 do lado em que a magnitude da força é nula. Então, 1, 2, 3, podemos afirmar que o resultante está aqui, a 1/3 deste ponto. Então, vamos representar o resultante. Podemos notar aqui que a inclinação dessa reta também é de 45 graus. Aqui temos a linha tracejada passando pelo córner dos quadrados, né? 45 graus. Ok? Então, este vetor resultante aqui forma, então, 90 graus com essa linha tracejada, que é a linha de ação da força distribuída. Vamos chamar esse resultante de R1. R1 é resultante 1. Então, a magnitude de R1 é igual à área do triângulo, cuja base é essa distância. Bem, essa distância aqui, portanto, não é a mesma de lá. Ela é raiz quadrada da soma dos quadrados, ou seja, a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, fica 2a ao quadrado. Então, fica a raiz de 2. Esta é a distância, né? É a hipotenusa desse triângulo A por A. A raiz de 2, portanto. Então, nós podemos dizer, não é, que este comprimento da carga triangular, ela é 1, 2, 3A
raiz de 2. 3A raiz de 2. E a altura da carga é P sobre A raiz de 2. Isto dividido por 2, porque é a área de um triângulo. Então, A raiz de 2 corta com A raiz de 2, fica 3 meios de P, ou 1,5 P. Esta é a resultante R1. E esta resultante R1 também pode ser decomposta, não é? Em uma parcela X e uma parcela em Y. Então, essa parcela aqui seria R1 de Y, atuando de cima para baixo, e essa parcela R1 de X, atuando da esquerda para a direita. Então, como o ângulo aqui é 45 graus, não é? Este ângulo aqui também é 45 graus. Logo, este 45, 45, chegamos aqui também a 45 graus. Nesse problema é óbvio que é 45 graus, todavia essa análise dos ângulos fica interessante quando o ângulo é diferente de 45 graus. Então, nós podemos afirmar, de forma análoga ao que fizemos para P, que R1 de x é igual a P cosseno, R1 cosseno de 45 graus. E R1 de y é R1 seno de 45 graus. R1x é adjacente ao ângulo, R1y é oposto ao ângulo. Se é oposto é seno, se é adjacente é cosseno. Onde R1 é igual a 1,5π. Né? Então, aqui fica 1,5π cosseno de 45 e aqui 1,5π seno de 45 graus. A mesma análise que fizemos para R1, podemos fazer para R2, sendo R2 a resultante desse segundo triângulo, que não está achurado aqui. R2. Bem, podemos afirmar com segurança que R2 é igual a R1, pois a área da figura é a mesma, base de 3A raiz de 2 e a altura de PA, P sobre A raiz de 2. E assim como R2 é igual a R1, R2x e R2y também serão iguais em módulo. R2y, R2x. R2y de cima para baixo, R2x da esquerda para a direita. Ok? Então, para registrar aqui, R2 é igual a 1,5π. Aí, por conseguinte, R2x é igual a 1,5π cosseno de 45. Cosseno, ele é adjacente ao ângulo de 45 graus. E oposto ao R2y.
Então, se ele é oposto, ele é seno de 45 graus. Temos, portanto, as resultantes R1 e R2, que decompostas podem, com seus respectivos componentes, entrar na equação de Rx ou de Ry, dependendo da situação. Bem, resta-nos ainda esta outra figura, não é? Uma outra força distribuída. Nesse caso, os resultantes não precisam ser decompostos, estão todos em Y, não é? São verticais. Mas precisamos determinar o resultante. Bem, para essa aplicação, nós vamos dividir essa figura em 3 figuras auxiliares. Um retângulo, não é? Um retângulo que abrange estes 2 pontos, daqui até aqui, cuja magnitude, ou a altura, né, desse retângulo é P sobre A. E vamos ficar, portanto, com 2 triângulos. Um de 3A por P sobre A, certo? Se toda a altura é 2P sobre A, essa altura aqui é P sobre A, resta aqui também P sobre A. E aí eu peço desculpas pela falta de escala, não é? Na realidade, para respeitá-la, esse triângulo deveria estar vindo até aqui, não é? Para ficar proporcional. Bem, mas podemos afirmar que essa magnitude é P sobre A, então esta magnitude também é P sobre A, porque o total é 2P sobre A. Então, vamos ter 3 resultantes. A do retângulo está atuando aqui, vou chamá-la de R3. E as dos triângulos? Bem, há 1/3 do lado em que tem magnitude de força, este ponto, e este ponto, portanto. Então, aqui e aqui estão as resultantes dos carregamentos triangulares, não é? Essa aqui é a linha de ação delas. Esta aqui vamos chamar de R4 e esta aqui de R5, sendo que R4 é igual a R5, pois as figuras, né, possuem a mesma área. Logo, R3 é igual à área do retângulo, cuja base é 1, 2, 3, 4, 5, 6A. 6A, e a altura é a magnitude da carga P sobre A. Logo, 6P é a magnitude do resultante 3. O resultante 4 é a área deste triângulo, cuja base é 1, 2, 3A. 3A. E a altura é P sobre A. Isto dividido por 2, porque trata-se da área de um triângulo. Logo, o A corta com A, 3 sobre 2, 1,5P é a magnitude de R4, e sabemos que R5 é igual a R4, que é igual a 1,5P. Temos, portanto, determinados todos os resultantes, né? Decompusemos todos eles e estamos agora em condições de definir Rx, definir Ry e, na sequência, poderemos determinar, portanto, R.